Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Foguete Sem Ré. Estamos aqui toda... Quinta-feira! Com Foguete Sem Ré, Profissões, Ricardinho Sá. Tá Isso bem, aí. querido? Eu estou ótimo. Como você está? Tudo tranquilo? Energizado? Graças a nosso bom Deus. Energizado? Eu estou bem Que bom. disposto. Que nem os raiozinhos ali do... Do Nacolina Studio. Isso, exatamente. Eu tenho tudo a ver com o Nacolina Studio. O Nacolina Studio tem tudo a ver comigo. Amigo, você tem tudo a ver comigo, campeão. Eu Roda a também vinheta. acho. Chama. Eu sou feliz. Feliz por ter conhecido um mundo maior do que eu imaginava. Feliz por ter conquistado meu lugar na vida de pessoas. Sou feliz por fazer parte de uma família linda, em poder ter prazer, realização e sucesso na carreira que escolhi. Eu sou feliz. Sou feliz porque fui preparada para isso. Porque se preocuparam com os meus sonhos, os meus desejos. Porque souberam perceber meus talentos, minhas aspirações e o potencial que tinha para a vida. Minha base foi formada por quem se preocupava comigo e não me tratava como número, para que eu fosse dona do meu futuro. CCPA. Somos donos do nosso futuro. Fala, turma! Estamos de volta. Mais um episódio do Foguete Sem Ré Profissões. Um quadro assinado pelo CCPA, a escola que eu estudei a vida toda. E o Foguete Sem Ré Profissões nada mais é do que simplesmente, de maneira muito leve, uma singela e carinhosa homenagem aos ex-alunos do CCPA. Ex-alunos e ex-alunas, né? No caso da nossa convidada de hoje, uma grandíssima ex-aluna do CCPA, o colégio que eu estudei a vida toda, e também, né, o Foguete Sem Ré Profissões, Ricardinho, também serve para inspirar aquele jovem que está na iminência da finalização e conclusão do seu ensino médio, para que caminho seguir na vida, que o Foguete Sem Ré Profissões também sirva de inspiração para esses jovens eminentes saindo de mais uma fase das suas vidas, Ricardinho Sá. Quisera eu que houvesse um Foguete Sem Ré Profissões na época que estava para decidir o que eu ia fazer na faculdade. Com certeza. Até porque eu acho que se for ali pela influência do Foguete Sem Ré Profissões, vai facilitar muito a vida da turma, mas às vezes a gente dá uma vertente de, se você não estiver decidido ou decidida, faz o seguinte, vai experimentar o mundo, né, Ricardinho, antes de tomar essa decisão. Já falamos sobre isso algumas vezes aqui, né, meu amigo? Várias vezes. Se você não encontrou ainda um episódio que fale sobre isso, pode procurar mais que a gente tem. E muitos, inclusive. Vários. Inclusive, falando mais uma vez, né, é sempre um desafio para mim trocar ideia com esse tipo de profissional, né? Porque vem de uma eloquência e de uma vastidão de vocabulário muito grande, né, meu amigo? Sempre estou testando meu vocabulário com esse tipo de profissional, participando aqui do Foguete Sem Ré Profissões. Mas um desafio é sempre bom aí, como você mesmo fala, é um privilégio poder estar como... Não, eu sou um privilégio. Como rosto do Foguete Sem Ré, porque todo dia... Estamos aí a quase 100 episódios, inclusive você, viu, campeão, também. Claro. Construção de maneira magistral de repertório para nós dois, né, meu amigo? E, novamente, para o pessoal aí que tá na iminência da escolha do que fazer da vida, faça bom uso do Foguete Sem Ré. Sim, com certeza. Porque isso aqui é um belo de um presente. Se é uma homenagem para os alunos que fizeram parte, né, da história do CCPA, isso aqui, para quem ainda está no CCPA, para escolher o seu caminho, escola, né, meu amigo? Isso daqui é um belo de um presente. Como eu falei, queria ter. Eu queria ter tido um Foguete Sem Ré na minha vida. Um Foguete Sem Ré Profissões na minha vida. Se tivesse tido um Foguete Sem Ré Profissões na sua vida, você teria escolhido alguma coisa diferente do que você escolheu, Ricardinho Sá? Acho que não. Acho que não. Acho que eu fiz uma boa escolha na minha vida. Eu também sou. Fiz uma boa escolha. Inclusive me perguntaram hoje, numa reunião hoje, Bruno, você ainda trabalha com publicidade? Eu fiz todos os dias da minha vida. Exatamente. Mas como assim? Não deixei de trabalhar porque eu não tenho mais agência, né? Não estou mais com minha agência, né? Isso. Engraçado isso. A gente aprendeu também aqui no Foguete Sem Ré Profissões que é inteligente até você estar sempre na sua área de melhor desempenho em qualquer projeto, empreendimento que você estiver, e você sempre procurando complementar
os seus gaps e conectando com pessoas que serão complementares nesses projetos, né, Ricardo? Perfeitamente, perfeitamente. E óbvio que a gente tem que sempre buscar pessoas que são melhores do que nós no que a gente faz. Mas em áreas diferentes. Em áreas diferentes, exatamente. Essa é a grande inteligência. Para a perfeita... Inclusive, meu amigo... Para o perfeito complemento. Nossa convidada de hoje, ela disse que estava nervosa, que um dia antes da gravação estava pensando em desistir. Eu vou lançar uma primeira pergunta para quebrar logo essa, né? Logo após de fazer a nossa apresentação, de acordo com este pergaminho, senhoras e senhores, falando sobre a nossa convidada de hoje. Essa senhorita adora arte, adora viajar por aí, ler um bom livro e bater um bom papo com gente boa. Espero, Ricardinho Sá, de coração, que ela nos considere boas pessoas para estar batendo esse papo com ela, né, meu Também amigo? espero, porque pelo menos na porque parte... ela colocou, né, tem aqui, bater um bom papo, que ela Sim. realmente classifique essa nossa interação como um bom papo e também nos classifique como dentro daquela prateleira de classificação, dentro das estrelinhas de classificação que ela tem dentro da cabeça e do eu interior dela, como boas pessoas. Perfeito, porque na questão de moda nós já estamos perdendo feio. Demais. Vixe, mano. Na questão estética nós estamos perdendo feio. Feio, como diria meu pai. Feio perdeu longe demais. Longe. Ela é advogada graduada em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, pós-graduada pela Fundação da Faculdade de Direito da UFBA e pela Faculdade Baiana de Direito e Gestão. Oh, yes. Ela adora arte, como já falamos, e ela começou no escritório da advocacia que ela faz parte até hoje como a estagiária. Ou seja, ela foi evoluindo dentro do escritório, foi evoluindo na sua carreira, e hoje ela desempenha algumas funções administrativas dentro do escritório, né, que englobam áreas como aprimoramento técnico das equipes, endomarketing, muito apetece a minha curiosidade essa informação, né? E ela é chefe do comitê de inclusão. Vamos lá. Olha, ela é chefe de cozinha também, né? E ela tem um Instagram, um @ chamado Outros Ingredientes, onde ela fala sobre viagens, receitas, beleza. Boa. Isso aí. E eu quero começar, antes de passar a palavra para a nossa grande convidada de hoje, Dona Marília Nabuco, queria fazer uma pergunta, Dona Marília, para já emendar a sua quebra de paradigmas e de vergonhinha descarada de fazer parte do Foguete Sem Ré. Quando é que você vai largar o direito à advocacia para fazer moda? Eu não... Bom, primeiro, boa noite, né? Obrigada pelo... Sem graça, né, Ricardo? Obrigada pelo convite. Eu tô muito nervosa, como eu falei, mas muito honrada por estar aqui, porque eu ouço assiduamente o podcast, porque é uma forma, como vocês falaram, de homenagear a escola que eu estudei a vida inteira, que tem uma parcela importante de mim. Então, eu me sinto muito, muito honrada e feliz de estar aqui. Se eu puder contribuir de alguma forma, eu vou sair daqui mega feliz, de verdade. Você vai contribuir demais. Mas respondendo sua pergunta, Bruno, durante muito tempo... Ele ficou puto comigo pelo CSA? Não, de jeito nenhum. Ah, bom. Durante muito tempo, até é legal falar disso, porque durante muito tempo eu tive esse pensamento de que para fazer outra coisa, para ser outra coisa, eu tinha que escolher. Então, renunciar ao direito, largar o direito para outra coisa. Porque eu acho que a minha geração é uma geração que é muito fruto desse pensamento. A geração que nasceu nos anos 80, foi criada pela geração precedente, era uma geração do ou. A gente não trabalhava com isso e aquilo, eu sou isso e aquilo. A gente é uma geração que foi criada para traçar aqueles objetivos meio que iguais aos dos nossos pais, que eram estudar bastante, concluir uma faculdade, trabalhar, de preferência na mesma empresa a vida inteira, dar entrada numa casa própria, construir uma família. E eu já vivi profissionalmente, na idade que eu entrei na vida profissional, em um outro mundo. E essa sempre foi uma inquietação para mim. Eu sentia que o direito não abarcava a totalidade da minha alma.
E isso era um grande conflito profissional que eu tive durante muitos anos. Então, eu acredito que muitos jovens de hoje talvez sintam a mesma coisa, mas já vivendo em uma outra sociedade, que dá a eles a opção de ser isso e aquilo, e não isso ou aquilo. Então, honestamente, eu gosto do que eu faço, eu adoro o que eu faço, eu não pretendo deixar o que eu faço, porque uma parcela da minha alma tá ali. Com certeza, quando eu pego uma petição para fazer, às vezes com sangue nos olhos, tem uma parcela grande da minha alma ali. Mas quando eu vou para a cozinha, fazer uma receita que super me intrigou, tem uma parcela grande da minha alma também. Quando eu monto uma produção de moda, que é uma coisa que eu amo desde criança, eu tinha vontade de ser estilista quando eu era criança, isso também tem minha alma. Então, de certa forma, eu também sou estilista de mim mesma, eu também sou chefe de cozinha na minha casa para os meus amigos, e sou advogada, e esse é o meio pelo qual eu recebo a remuneração, eu pago minha vida, minhas contas. Mas a minha alma não está só naquele lugar do escritório, ela está em 1 milhão de lugares. Uou, Ricardinho Sá! Realmente, cara, porque esse negócio de renunciar Que resposta fantástica! é aquela coisa Fantástica! Eu sabia, meu amigo. Já vinha, nível altíssimo. Realmente, né? Talvez não precisem certas renúncias, né, pra... Eu que o diga. Hã? Eu que o diga. Exato. Eu que o diga. Dona Marília, vamos lá. Vamos. Deu uma relaxada melhor? Já. Aí, já meteu um gol desse, minha amiga. Agora, tá. fique tranquila. Vamos lá. Vamos lá. Você disse que é estilista desde criança, certo? Sim. E aí você tomou uma decisão de seguir uma carreira jurídica. Uhum. Estamos falando aqui de profissões, Sim. certo? Como foi isso, assim, na sua infância? Você é muito, como posso dizer, rico, talvez, uma pessoa dizer que desde a infância queria ser algo, né? Geralmente a gente pergunta para as Sim. pessoas, não sei o quê, né? Sim. Enfim, é muito rico, né? E aí, ao longo da vida, a vida vai levando para outros caminhos tal, que como você brilhantemente falou, uma coisa não exclui a outra, certo? Como é isso? Verdade. Como foi isso na hora da decisão da escolha da profissão? Então, eu acho que como toda criança, né, eu passei por várias fases de profissão. Eu tive a fase de querer ser médica, professora, mas a coisa do estético sempre me puxou muito e até hoje eu sou assim. Então, a coisa da moda e tal era muito forte na minha casa, porque a minha mãe sempre gostou muito. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, na verdade eu sou uma pessoa curiosa de tudo até hoje. E eu fui crescendo, né? E isso deixa de ser a brincadeira infantil, que eu adorava desenhar, desenhava modelos de roupas e tal, para mim mesma até. E eu acho legal isso porque minha mãe, ela me dava esse espaço de imaginação, então às vezes ela executava a roupa que eu desenhava, mandava a costureira da gente fazer. E isso é muito importante para a criança, nesse espaço do sonhar. Que estímulo bacana, né? A criatividade. Né? E eu pensava assim, eu lembro até assim, de looks que eu criei na infância para mim. E usei em alguns aniversários. Mas a gente... massa, é verdade, tinha um que era branco com os botões dourados e uns frisos dourados numa manga mais alta, assim. Eu era muito doida. Eram umas roupas fora do comum. Teve um ano que eu usei uma roupa com gravata. E eu era muito criança para pensar nisso, sabe? Mas a gente vai crescendo e isso vai tendo que virar algo concreto, né? Eu acho que esse é o momento que a infância vai ficando de lado, a fantasia e a vida vai cobrando da gente concretude, no sentido de o que é que vai dar dinheiro, você vai morrer de fome e tal. Na época que eu fui escolher profissão, nem se falava nisso aqui em Aracaju, faculdade de moda, não existia isso. O nosso espectro de sonho era mais limitado e isso foi numa era que a gente não tinha acesso ao mundo na palma da mão, como é hoje. A gente tinha a realidade da Universidade Federal e da particular. Então, não tinha esse campo de cursos. Eu, na minha imaginação, consegui linkar esses meus desejos com arquitetura, que era uma coisa de criar, eu adorava desenhar, meu pai é engenheiro e tal. Mas nem tinha arquitetura na Universidade Federal naquela época. Então,
por questões financeiras, esse já era um sonho que não estava ao meu alcance, fazer na particular. Piorou estudar fora, né? Então, eu lembro que eu estava muito, assim, totalmente perdida mesmo. A palavra é essa, eu estava completamente perdida, como eu acho que muito adolescente se encontra, né, quando está na hora de decidir. E eu lembro que minha mãe falou assim para mim, minha filha, veja, faça direito, usando aquela frase clássica que acho que todo mundo que fez ou faz direito já ouviu na família, dos amigos, porque direito tem um campo muito vasto de concursos e de possibilidades, fecha aspas, e você vai se formar, vai fazer alguma coisa, vai passar em um concurso que seja e tal. Com esse dinheiro, você vai atrás de seus sonhos. Vai fazer sua moda, suas artes, o que você sonhar. E eu acho que foi um sábio conselho, sabe, de minha mãe, assim, trouxe pra prática o que eu não estava conseguindo decidir, mas também me deu uma noção de, olha, vida real também, você vai precisar ganhar dinheiro. E eu não acho errado o pai e a mãe que dão essa noção pro filho, especialmente se você não é rico. Meus pais não são ricos, nunca foram. São assalariados. Então a gente não tinha mesmo. Eu acho que isso no Brasil é uma coisa que é muito real. A gente tem que saber diferenciar. Uma coisa é a casa do rico, que o céu é o limite para os seus pais te mandarem para o exterior, se for preciso, se for seu sonho. A casa do pobre é diferente. Você tem que pensar em pagar conta. Você tem que pensar como é que eu vou botar comida no prato. E essa era a realidade da minha casa. Nesse meio tempo, minha mãe teve um problema de saúde grave, muito grave, e existia uma preocupação da parte dela, enquanto mãe, com o nosso encaminhamento, assim, na vida. E hoje, mais adulta, eu olho para trás e penso, meu Deus, como deve ter sido difícil para minha mãe dar essa real, como a gente fala, né? Passar essa real para mim, para meus irmãos. Então eu fui pro direito, fiz essa escolha meio que já num campo bastante racional, sem nenhum real de sonho aí, né? Mas embarquei, eu era muito nova, né? Eu tinha 17 anos. A gente não tem a noção, quando tem essa idade, de que a gente tem todo o tempo do mundo, inclusive para errar, para fazer escolhas que, opa, não era esse caminho, deixa eu pegar outro, né? Eu acho que essa é uma pressão terrível com os meninos dessa idade. Como se você só tivesse um tiro para dar. E, na verdade, mal sabem eles quantos caminhos existem para ser percorridos. Para voltar, para fazer de outro jeito e tal. A minha própria história profissional tem isso. Então, a minha escolha pelo direito foi uma escolha baseada na razão. E lá entrando, eu continuei sem me encontrar. Eu fui começar a enxergar aquilo de um outro jeito quando eu comecei a estagiar. Eu comecei a estagiar muito cedo na faculdade. Então, eu não tenho familiar nenhum na área, não tinha ninguém, assim, então eu não tinha nenhuma noção real do que era ser advogado, ou ser juiz, ou ser promotor. Mas quando eu comecei a estagiar em escritório de advocacia, aí minha vida deu uma virada. Minha mente, meu coração deram uma virada. Você tinha ali quantos anos? 18, 19? Eu tinha uns 20, eu acho. Uhum. Acho que eu tinha uns 20 anos. Quando eu comecei a estagiar. Era muito no comecinho do curso. Ninguém, na verdade, até estagiava nessa etapa do curso tão no começo, porque nem era interessante para quem contratava o estagiário, porque você não sabia nada, né? Mas eu sempre tive como eu disse, uma curiosidade grande. E a coisa do conhecimento, ela sempre me pega. Assim, me ensine uma coisa pela primeira vez e eu vou amar ouvir o que você tem para me dizer. E eu tinha essa coisa de, eu quero aprender mais. Eu ouvia das pessoas frases do tipo, a faculdade não lhe dá tudo, é a prática que vai lhe dar. E é uma verdade. Mas eu queria mais, eu queria saber logo o que era isso que a faculdade não ia me dar. E aí comecei a estagiar no escritório de uma advogada amiga de minha mãe, mas não fazia nada lá, porque eu não tinha mesmo como contribuir. Mas tinha uma coisa muito importante que eu fazia. Eu ficava vendo ela trabalhar. Eu ficava vendo essa advogada, Patrícia, que é uma amiga querida nossa, atender os clientes, ir em audiência, sentar em mesa de audiência, conversar com o juiz, conversar com os serventuários da vara. Parece uma bobagem, mas eu aprendi tanta coisa ali. Até, assim, coisas que realmente a faculdade não nos dá. Como é que você se comporta numa mesa de audiência? A faculdade não ensina muito isso pra gente. Como é que você atende um cliente? Rapaz, que loucura, né? Seu primeiro cliente entrou pela porta, como é que atende o cliente? Então, eu já tinha essa noção de tanto vê-la fazer. E ela muito generosa. De permitir que a gente tivesse ali, né? Eu e minha irmã estagiávamos com ela. Eu e minha irmã entramos no mesmo ano na faculdade.
Então, a gente estagiou com ela. Dela, ela fazia apenas a área trabalhista, e aí eu queria mais. Eu queria aprender mais. E aí eu queria um outro escritório. E aí fui atrás e fui fazer seleção no escritório, num outro escritório, e fui selecionada para ser estagiária lá. Então, deixei esse primeiro estágio e já parti para um segundo. E nesse escritório, é o escritório que eu tô até hoje. E que é uma parte de quem eu sou, uma parte importante de quem eu sou. É esse trabalho. E aí lá eu tive muito mais desafios. Muito, muito mesmo, assim. O escritório estava numa fase de renovação, porque estava havendo uma mudança do quadro de advogados, estava havendo uma abertura para fazer outro tipo de ações que não se fazia antes lá, com a chegada de um novo sócio. Uhum. E estava, assim, um momento de uma alavancada no escritório. E eu cheguei nesse momento, assim, ainda bastante temerosa, no sentido de que, meu Deus, eu não sei nada e tal. E esse meu chefe, que eu chamo ele de meu chefinho até hoje. Uhum. Na verdade, hoje ele é meu sócio, né? Ele era muito exigente. E isso foi muito bom pra mim. Porque me deu uma noção, assim, de um grau de excelência que o nosso trabalho precisa ter. Então, eu era muito cobrada. No sentido de um peticionamento muito bem feito. Fazer peças embasadas, com muito estudo, pesquisas, que o trabalho de pesquisa foi uma coisa que eu ganhei muito nesse estágio. Mas aí primeiro eu encontrei uma parcela importante da minha autoestima nesse estágio. Eu nem tinha pensado, na verdade, em entrar nesse assunto, mas vou entrar. Já comecei a falar. A casa é sua. Para nós, pessoas negras, a construção da autoestima é uma tarefa muito mais árdua. Então, naturalmente, nós não temos isso dentro de nós, porque a sociedade lhe diz o tempo inteiro que não. Que você não tem protagonismo. E isso se confunde na nossa mente, no nosso coração, com o seu valor pessoal. É triste, mas é uma realidade. É uma realidade que não é muito falada, hoje já é mais, mas isso não é muito falado, por exemplo, para crianças negras. Hoje está muito diferente da minha época, está muito melhor. Mas ainda a gente está muito longe do que seria o ideal. Uhum. Mas estou falando isso para falar que eu não vinha com essa base de uma grande autoestima. Estar ali e ver que meu trabalho estava evoluindo a ponto de eu começar a ser elogiada pelo chefe e dizer que a petição que eu tinha feito estava bem feita. Era uma coisa de, meu Deus, parece que eu sou boa nisso, sabe? E o engraçado, sabe, Bruno, é que eu não tinha noção disso lá, naquela época. Eu vim ter noção disso há pouquíssimo tempo. Quando eu ouvi essas mesmas palavras que eu tô te dizendo de uma estagiária do escritório, uma menina negra que estagia no meu escritório. Ela falou essa mesma coisa e na hora eu tomei um susto que eu disse, caramba, esse texto é meu. O que ela tá falando, sabe, assim? E de tanto que você vê que é uma história que se repete na vida das pessoas negras. O quanto o trabalho vai ganhando esse lugar também muito especial, de um lugar onde você desenvolve uma parcela importante do seu valor como pessoa. Acho que para todas as pessoas o trabalho tem essa parcela, né? O nosso valor pessoal tá num trabalho que a gente realiza. Mas para as pessoas negras é diferente, sabe? E ali virou uma chave para mim. Virou uma chave profissional e virou uma chave pessoal. E por que eu digo que virou uma chave profissional? Porque eu entrei na faculdade dizendo que eu não queria advogar de jeito nenhum. Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Eu não queria ser advogada. Eu não me via advogada, eu achava que eu não tinha o perfil. Porque no meu imaginário, e acho que no de muitas pessoas, advogado é uma pessoa briguenta, é uma pessoa que fala alto, é uma pessoa que tem esse nível de ser mais aguerrido, de se colocar de um jeito diferente. E esse não é o meu jeito, salvo em raríssimas situações. Então eu achava que eu nunca vou ser uma boa advogada. Quando eu comecei a estagiar nesse escritório, aí eu comecei a ver diferente. Então, olha, parece que talvez eu possa um dia fazer esse negócio mesmo, porque parece que eu sei fazer. Eu gosto de escrever, eu sempre gostei de escrever, eu gosto de pesquisar. Então, eu vou tecendo ali uma argumentação, numa petição. Eu gosto de argumentar. Então, parece que talvez eu vou ter
alguma chance desse negócio me conquistar aí, conquistar meu coração. E isso foi realmente acontecendo, paulatinamente. Eu fui tendo mais contato, e essa é uma coisa muito rica que o estágio dá pra gente, com a realidade daquele cliente que tá ali por trás daquele nome que a gente digita numa petição. Nunca é só um nome. É uma vida, né? Nunca é mais um processo. Muitas vezes é tudo que aquela pessoa tem, é aquele processo. Muitas vezes você é a única esperança da vida daquela pessoa inteira. Da vida da família dela. Essa é a realidade de quem trabalha advogando para a pessoa física. E muitas vezes para a pessoa jurídica também. Porque às vezes a pessoa jurídica é a família daquela pessoa, né? É o resultado do trabalho de uma vida inteira, enfim. Mas isso começou a me encantar, sabe? Assim, Bruno. E eu comecei a gostar. E a gente sempre teve um outro aspecto que é muito importante para mim no escritório. O nosso ambiente de trabalho, a gente sempre foi uma família. Então, era muito gostoso estar ali. Eu adorava estar ali. Eu fazia horas a mais, se fosse necessário, no maior prazer, sabe? Assim, porque eu sabia que eu estava aprendendo muito. Porque eu ficava, assim, às vezes maravilhada com os meus chefes. Dizia, meu Deus, eu estou trabalhando com essa pessoa, ela sabe tanto. Sabe, assim, e eu nem acredito que ela tá confiando em mim para essa tarefa, sabe, assim, de preparar um relatório, de fazer uma pesquisa para uma reunião importante, enfim. Isso foi mudando o meu olhar. Foi mudando o meu olhar sobre mim, foi mudando o meu olhar sobre essa profissão que eu rejeitava de início. Mas eu fui pensando, caramba, isso é bonito da minha profissão. E eu lembro que eu tinha uma professora na faculdade que no primeiro período da gente, professora Andrea De Pieri, uma professora incrível, incrível, incrível. Ela fez uma pergunta pra gente assim, qual é a coisa mais importante do direito? O que o direito faz de mais importante? E a gente não sabia nada, né, no primeiro período, então a gente respondia, criar leis, criar jurisprudência, decidir situações importantes, tudo isso realmente faz parte, né? Criar leis não, né? Mais função do legislativo, mas o direito dá também um subsídio para isso, mas... E ela, não é isso. E a gente não tinha mais o que dizer de tanta coisa que a gente dizia, ela dizia que não é isso. E aí ela falou, a coisa mais importante que o direito faz é mudar realidades. Eu nunca esqueci essa frase. E é isso. E o tempo foi me mostrando, sabe? Isso faz muito pouco tempo. Eu tenho 21 anos de profissão. Mas faz muito pouco tempo que eu consegui fazer o link com aquela menina que gostava de criar os vestidos na infância. É essa atividade de criar que eu gosto. E no direito, a gente faz isso o tempo inteiro como advogado. Eu ia fazer esse link. Eu crio aquela tese, porque aí eu pego um pouco daqui, da Constituição, e ela me dá um fundamento para eu pensar nisso. A CLT me dá outro fundamento. Uma decisão que saiu lá em um tribunal me dá aqui. E eu vou criando, eu vou fazendo uma alquimia. Eu vou construindo isso para me sair de uma situação que, eu não tenho, nem sei o que é que eu alego aqui, porque nem tudo está na lei escrito, as soluções não estão na lei. O advogado, ele cria isso. E isso é muito bonito, porque é dessa criação que vai surgir uma decisão, e essa decisão vai ser replicada muitas vezes, e ela vai virar uma jurisprudência, e quem sabe até vai ter uma mudança num artigo de lei, de tanto que se decidiu naquele sentido. Isso eu acho muito bonito, isso eu acho até poético, sinceramente, da minha profissão, que é uma profissão tão dura, mas eu consigo enxergar esse fio de poesia nela, sabe? E quando você vê aquilo mudar a realidade de alguém, poxa vida, eu não vou ser hipócrita de dizer que isso paga tudo, é lógico que a gente precisa da nossa remuneração, todo trabalhador precisa, mas isso é uma boa parte, assim. Ô Marília, me diz uma coisa. Vou tomar muito cuidado de entrar nessa esfera do papo. Será que subconscientemente esse seu lance com a moda e etc. também foi um artifício para esse lance da autoestima e etc. tal ou não? Acho que talvez em alguma medida, Bruno. Em algum momento você se descarrou disso assim? Não. Eu acho sempre que isso te acompanhou de pequenininha isso até sempre a me vida toda? acompanhou. E a minha casa tinha muito isso, porque a minha mãe sempre gostou
muito também, de moda. Lá em casa era uma casa que, naquela época, né? Se a gente falar isso pra alguém jovem, não vai nem saber o que é, né? Mas lá em casa se assinava muita revista de todos os tipos. Então, eu assinava muita revista de moda, de arquitetura lá em casa. E eu lia absolutamente todos. Eu sempre amei ler. Ela pergunta, o que é revista? O que é revista, né? Meu Deus, o que é assinar? A revista chega na sua casa, que loucura é essa, né? E mesmo, é uma coisa assim que não existe mais, né? Infelizmente, porque eu amava, eu ainda amo leitura de papel. Mas eu sei que eu tô anacrônica, talvez, né? Anacrônica, não sei Mas- nem o que é, meu. Bota aí no Google, Ricardinho, por favor. Vou presumir o que é, viu, campeão? Anacrônica. Mas- Obrigado, dona Marília. Eu nem sei se eu Você quer falei. a definição? Eu nem Quer sei se eu falei a definição? palavra no contexto certo. Definição, eu tô, perfeito, acredito algo que que eu não- tenha... Vá. Perfeitamente, é algo que não se ajusta à cronologia ou que se desvia dos usos da época que se atribui. Nossa. Ainda bem que eu falei no contexto certo, já pensou se tivesse usado completamente errado. Mas eu sempre gostei, então essa coisa sempre me acompanhou, uma coisa muito forte pra mim. E existe também esse lance da moda no sentido do criar, que é uma coisa que eu gosto de criar qualquer coisa, e a moda é, pra mim, criação, a moda é arte, não é só consumir, é criar. Eu preciso disso como uma válvula, como se fosse uma coisa que eu respirasse mesmo, eu preciso estar criando algo. Nem que seja desarrumando a minha estante toda de casa e rearrumando de novo de outro jeito. Uhum. Mas eu acho que essa coisa do vestuário, falando especificamente do vestuário, eu acho que ela tem, sim, uma relevância para mim, especificamente, como eu acredito que tem para muitas pessoas negras. Por quê? Vocês falaram assim, a gente não tá à altura da estica dela, né? Mas é porque a gente não pode se dar o luxo de andar de Como qualquer vocês. Viu, vestido Cadinho? de qualquer jeito, entende? Eu não vou ser respeitada e eu vou além. Se eu for de chinelo havaiana, nem podia estar falando o nome, né, da marca aqui, de short e numa loja, fatalmente eu vou ser perseguida pelo segurança. Não é exagero. Isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com meus irmãos, isso já aconteceu com todas as pessoas negras que você conhece. Então, eu não posso mesmo me dar esse luxo. E isso sempre foi uma coisa que minha mãe bateu muito nessa tecla com a gente. Você tem que estar bem arrumado, independente da sua profissão. E mais ainda na profissão de direito, que é caracterizada por uma formalidade maior, né? Mas independente disso, eu sempre gostei. Eu tenho essa coisa, assim, de independente de eu estar no trabalho, o meu olho se atrai por algo que esteja com um design diferente, um tecido que tenha uma estrutura que chame a minha atenção. Isso sempre me atrai, isso é muito da minha alma, eu enxergo isso como algo de alma mesmo. Eu ainda, até voltando um pouco para a sua primeira pergunta, hoje eu acho que a gente tem uma coisa maravilhosa. A gente tem a nossa primeira profissão, a nossa segunda profissão, a terceira, quiçá, porque a gente tem uma expectativa de vida muito maior, né? Então, eu ainda penso, será que algo relacionado a isso, a moda e tal, será a minha próxima Isso aqui profissão? é tão louco que aí veja. Não sei, pode ser. O que é profissão? Exato, exato. Tem o que você Entende? faz por amor, tem o que você faz porque é o que paga as suas contas e não tem desonra, demérito nenhum nisso. Durante muito tempo eu tive esse conflito, ai meu Deus, mas fazer algo porque paga minhas contas, que horror! E não, é um senhor privilégio poder pagar as suas contas em dia, isso é dignidade. O nome disso é dignidade. E qual é o problema em a gente buscar isso profissionalmente? Qual é o problema em uma mulher buscar a independência financeira, por exemplo? Não tem problema nenhum. É que às vezes nos convencem de umas coisas, né? E a gente nem questiona. Mas eu acho que profissão vai englobar tanta coisa. Existe o trabalho, por exemplo, doméstico, que não é remunerado. O trabalho das mães, dentro de casa, você vai dizer que não é trabalho? Vai dizer que não é uma profissão? Jamais, né? Então, eu não sei te definir o que é profissão. Mas eu já Nem eu. penso hoje nas minhas próximas. Onde é que eu vou me aventurar, sabe? E eu acho isso massa do envelhecer. Acho isso muito massa. Ô, Marília, me diz uma coisa. Vem voltar aqui. Você entra no escritório como estagiária, você vai evoluindo lá dentro e tal. É correto pensar que
houveram dois grandes marcos aí nessa trajetória. Primeiro marco, quando você foi efetivada. Segundo marco, quando você recebeu o convite para ser sócia ou foi comunicada que você estava entrando como sócia. Como é que foi isso? Eu acho que eu colocaria o marco quando eu entrei no escritório como estagiária mesmo. Perfeito. Acho que já foi, assim, um passo importante, corajoso meu de enfrentar um desconhecido. E até, às vezes, inconscientemente pensar, mas eu vou dar conta, sabe? Assim, Uhum. acho que teve, sim, claro, o marco. Eu lembro até hoje a conversa de Tiago, o meu antigo chefe, me chamando na sala dele, era no dia da minha formatura. E me perguntando se eu Que tinha. massa. Me perguntando se eu tinha interesse em ficar como advogada, ser contratada como advogada, porque eles gostavam muito do meu trabalho. Eu não imaginava que isso ia acontecer. Não era aquela coisa de, eu já acho que isso vai acontecer. Não, eu não vou fingir costume. Eu fui muito assim, meu Deus, eu não tô acreditando. Eu lembro que eu saí da sala, lembro até hoje, eu saí da sala, fui no banheiro, assim, liguei pra minha mãe. Mãe, eu não tô acreditando, o doutor Tiago me chamou pra ficar no escritório, assim. Pra mim foi uma vitória pessoal tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Então esse é um marco inesquecível pra mim. Teve, acho que também, um marco quando eu fui pra Brasília a trabalho, quando a gente foi abrir a nossa primeira unidade fora de Sergipe, que foi em Brasília. E Você foi já como sócia ou como... já como... Eu acho que eu não era sócia ainda. Eu acho que eu ainda não era sócia. Eu era muito jovem, assim, mas eu só respondi, eu topo, assim, o desafio. Você foi responsável por essa E expansão? aí eu fui... Eu nem acredito às vezes hoje, assim, meu Deus, quem mandou essa criança pra lá Você tinha quantos sozinha? anos, Marília? Eu tinha 24 anos. E de repente eu tava nos tribunais superiores, despachando com o ministro e tal, assim. Era muito louco, mas foi uma experiência tão engrandecedora Você pra passou mim. quanto tempo em Brasília? Eu passei um ano e um pouquinho. E foi muito engrandecedor pra mim como pessoa, porque eu nunca tinha saído de Aracaju, eu nunca tinha saído de casa. Eu sempre tive vontade de ir pra um lugar maior, tipo, eu quero ver esse mundo aí lá fora, Uhum. como é que é. Então foi muito importante e profissionalmente foi muito engrandecedor também. Mudou muito do meu olhar. Então esse também foi um marco. Engraçado, eu não sei se eu classificaria a entrada como sócia como um marco assim tão claro. Eu não tô aqui, não me entenda mal. Eu não tô aqui dizendo, que besteira. Não vou Já pousar. sabia. Não Ali vou. tá fingindo costume já. Exato, eu não vou pousar né? Jamais. É uma coisa muito maravilhosa e muito grande. A confiança de você chamar alguém para ser sócio, para mim, é mais que um casamento. Então, foi muito, muito grande. É verdade. Mas eu ainda trago um outro momento, sabe, Bruno? Nessas questões da vida, nessas questões de profissão. A gente tá num programa falando sobre profissão. E eu não vou aqui pousar de, minha trajetória foi perfeita, linear, super, só uma escalada de sucesso. Eu vivia muito em conflito, se era realmente aquilo que eu queria na advocacia. Sempre tive um volume enorme de trabalho, sempre tive, assim, e nessa fase que a gente tá começando uma profissão, acho que todas as carreiras são assim, você tem que dar seu sangue mesmo, seja um empresário, seja um médico que está montando seu consultório, enfim, conquistando sua clientela, um advogado, qualquer profissão. Você tem que ralar muito, ou então eu tinha uma rotina muito extenuante. E eu vivia em conflito pessoal, se eu queria aquilo mesmo, ou se eu queria ir para o caminho dos concursos públicos. Especialmente pensando em ter uma qualidade de vida melhor, os pontos positivos, né, de uma carreira pública, mais estabilidade... ser autônomo sempre vai ter suas instabilidades, né? E aí, em um dado momento, eu saí do escritório. Eu decidi tentar mesmo esse outro caminho. Uhum. Então, eu acho sempre muito importante destacar isso, porque, especialmente para quem é jovem, não existe vida perfeita e cheia de certezas. Ninguém tem certeza o tempo inteiro. Pelo contrário, acho que a gente quase todos os dias tem 1 milhão de dúvidas. É. Mas quando a gente é muito novinho e vai escolher... Parece que você tem que escolher um caminho que vai ser sempre perfeito, florido, linear. A vida não é assim. Então, a profissão não vai ser, qualquer que seja ela.
Uma carreira pública também não vai ser. Mas eu não enxergava isso naquele momento. Então, eu já era sócia do escritório e saí da sociedade e tal. E fui tentar o caminho do concurso público. Tentei vários anos e não consegui sucesso. E foi Vários um anos momento... quantos? Eu tentei, acho que 7 anos. Foi muito tempo de dedicação exclusiva aos concursos. E eu entendia por que eu não passava. Os professores diziam para mim, você está pronta para aprovação. E se eu me perguntar, até hoje eu não tenho uma explicação. Mas talvez o que mais se aproxime é porque ali não era meu lugar. E de alguma forma, quando não é para ser pra gente, o universo não consente. Eu acredito nisso. Uhum. O universo ou qualquer nome que se queira dar. E aí, um belo dia, do nada mesmo. Do nada, né? Do nada, assim, o meu ex-sócio me liga de manhã cedo, assim, caramba, uma ligação, assim, aconteceu alguma coisa. A gente continuou mantendo uma relação de amizade e tal, mas tipo, só isso, né? Só isso não, isso é muita coisa. Aí ele me liga, quando eu atendo, ele quer voltar pro escritório? E eu tava assim, fiquei estatelada. Como assim? A gente, nesses anos todos, nunca tinha tocado nesse assunto, na possibilidade de eu voltar. Pra mim, foi uma decisão muito pensada sair. Não foi uma decisão de rompante, foi uma decisão muito programada e tal. Então, pra mim, era uma página que eu tinha virado na minha vida, a advocacia. Mas aí, quando ele me ligou, e ele é uma pessoa que eu tenho um carinho, assim, gigantesco, uma gratidão eterna, um carinho muito grande. E aí eu balancei pra responder. E aí eu tava indo fazer uma viagem, eu disse, eu vou viajar, na volta eu te respondo. Preciso pensar, porque era um projeto de vida meu, o do concurso, Uhum. e eu fiquei pensando, será que eu dou adeus a isso e tal, é a hora ou não é? Mas mais uma vez eu decidi arriscar. E voltei. Porque era um lugar que eu sempre gostei demais, sempre gostei das pessoas todas dali. E disse, por que não? Acho que eu tô precisando um pouco mesmo do gás da prática, tô há muito tempo só estudando, o que também foi muito importante, porque me deu uma bagagem teórica muito mais robusta, esse período, me deu uma abertura de olhar muito maior. Eu conheci muita gente nesses anos que me acrescentou demais, assim, demais. E eu pude me ver meio que me olhando de fora, ver a Marília profissional me vendo de fora daquela estrutura a qual eu pertencia. E aí voltei de um outro jeito, voltei com outra maturidade, né, claro. Mas teve esses altos e baixos na minha jornada, né? Então, eu acho que esses foram marcos que eu considero bem importantes, assim. Eu voltei começando de baixo de novo, eu não voltei como sócia de novo. Peraí. Você era sócia, Sim, saiu, saí total. passou 7 anos out, Voltou. voltou para ser funcionária Sim, e recomeçou a jornada Recomecei. e virou sócia de novo. isso. Isso eu nunca vi na minha vida, Ricardinho. Esse escritório é demais, assim, não tô fazendo propaganda Olha não, o nem tamanho posso. da competência dessa mulher, viu? Mas eu tenho a sorte, sabe, de trabalhar com gente tão generosa. E não É vou o tirar, quê, e não vou Marília? tirar o meu Sorte? mérito Você acredita nisso, em sorte? sabe? Acredito. Sério? Acredito Eu não acredito na não em sorte das sorte. pessoas que Não cruzam o vou nosso mentir. caminho. Não vou tirar meu mérito, não vou ser Sorte hipócrita. das pessoas que cruzaram o seu caminho. Sorte? Sim, sabe por quê eu tô te dizendo isso? Porque eu podia ser Mas isso. você não falou de universo? Tem também. Que o universo não conspirou para o também. negócio lá acontecer, não sei o que e tal. Então, é universo ou sorte? Ah, é uma mistura de tudo, eu acredito em Sei tudo. lá, eu também, Marília. Eu te pergunto as coisas, você diz, não, meu amigo, não venha me colocar nessa caixinha, não, que eu posso ser qualquer coisa. É. Não foi, Ricardinho? Eu acho que ninguém entra na vida da gente à toa. E a gente também não entra na vida de ninguém à toa, sabe? Então, assim, Entra, pô, por sorte. eu podia ser essa pessoa mega Tô competente, brincando, dona Marília. mas não ter uma equipe de sócios, de colegas, que dissesse, poxa, Verdade. eu quero ela de volta aqui. Eu disse, saiu, minha amiga, faça as suas escolhas. E arque. Orgulho, né? Sociedade orgulhosa, A né? gente sabe que nós somos todos seres humanos. E isso tem na nossa vida, né? Exatamente. Então, eu tive isso. E eu
eu hoje enxergo isso, sabe, com um olhar de mais maturidade, que durante o tempo eu enxerguei como derrota. Não vou também fazer aqui a linha, nossa, como eu sou O negócio do espiritualizada, concurso? né? Eu fiquei muito mal. Eu enxerguei como uma derrota, assim, meu Deus, que burra que eu fui de dar esse passo. Como é que eu largo um negócio que tava dando certo? Só na minha cabeça mesmo, né? Mas levou um tempo e eu finalmente comecei a fazer as pazes com essa história. No sentido de que, olha, eu precisava, talvez, disso. Seguir um caminho que meu coração estava me pedindo. Tive a coragem de tomar essa decisão, porque eu preciso muita coragem. E tomei na cara. Levanta, chora por um tempo também, que não é vergonha. Mas o que é que a gente tem que fazer? Engolir o choro de trabalhar. Recomeçar. É. Recomeçar. A partir do que é que a gente tem. O que é que a gente tem? O que é que eu tinha? Força de trabalho. Isso aí eu não tenho medo de trabalhar. Então, recomecei. Tive a oportunidade, refleti, eu disse, ó, quer saber? Eu vou abraçar. Eu vou abraçar, porque eu tô há 7 anos batendo numa porta que tá trancada, não tá se abrindo nem a pau pra mim. Tem outra que tá aqui largamente aberta, me pedindo pra voltar, me dá uma chance. Aí eu dei a chance, né? E aí lá estou de novo em outra jornada totalmente diferente, na outra perspectiva de advocacia, mas muito feliz porque eu entendi talvez que essas imperfeições sempre vão fazer parte da caminhada. Eu imagino que todos que já passaram por aqui, eu ouvi alguns dos episódios, eu não vi uma história cheia de perfeição e linearidade. Ainda bem, né? É? Se fosse, não Esse é o seria nosso papel aqui. verdadeira. Não seria humana. Então, a gente tem mesmo anseios, incongruências. E isso faz parte da minha história. Essa é a minha história. Eu só tenho ela para entregar para vocês aqui. E é por isso que eu tô aqui. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer lá? O que é que eu tenho que falar? Eu não vou aqui pousar de, eu sou especial, eu tenho a chave da advocacia de sucesso. Pelo amor de Deus, isso não existe. Mas eu tenho a minha história. Essa é a minha riqueza. Então eu vou falar. Olha, me diz uma coisa. E como foi começar a assumir funções administrativas assim? Essa é uma coisa que, assim, sempre me deu muito prazer, sabe, Bruno? Tá perto das pessoas que trabalham comigo, conversar, poder fazer, talvez, uma partilha com aquela pessoa, fazer aquele trabalho evoluir, ou enxergar também. Isso para mim sempre foi muito importante. Enxergar aquela pessoa que tá ali, fazendo parte da equipe, em qualquer função que seja, sem demagogia, como uma pessoa mesmo. Não é só uma peça que faz aqui esse escritório girar e eu preciso dela. Mas peraí, quem é o ser humano que tá ali? Não São tá. quantas pessoas hoje? Hoje, eu não vou saber em números exatos, mas talvez 90 pessoas, entre advogados, estagiários, equipe administrativa, enfim. Certo. É muita gente. Então, o ser humano sempre me interessou muito. Sempre, assim. Eu gosto de saber do ser humano. E talvez eu acho que eu até faça isso bem, sabe, assim, porque eu acho que eu tenho uma certa sensibilidade de leitura. De, tipo, você não tá bem hoje. Sabe? Eu tô vendo isso na sua escrita. O que tá acontecendo? Então, eu sempre acho que pode ser por aí. Ao invés de dar uma bronca e, fulano não tá correspondendo à expectativa. Peraí, bora enxergar um pouquinho além? Eu sempre fui um pouco desse lado, sabe, assim. E a vida, as minhas questões pessoais, enfim, me levaram a cada vez mais, eu acho que, a aprimorar essa sensibilidade, sabe? Porque tantas vezes também eu não tô no momento de produtividade máxima e tal, e não sei o quê, e papapá. Então, bora ver aqui, chega aqui, bora conversar, sabe? Então, essas funções administrativas, as que eu sempre me envolvi, vão sempre nessa direção do ser humano. Então, a gente tem hoje no escritório alguns comitês. Eu estou no Comitê de Desenvolvimento Humano, que vai para mim além do aprimoramento técnico. A gente faz reuniões técnicas no escritório, reuniões de debate,
com os advogados, com os estagiários, fomenta um aprofundamento no estudo de alguns temas mais presentes na nossa rotina de trabalho e tal. Mas não é só isso, a gente já fez também. Eu sempre lanço umas ideias, Gabi abraça minhas ideias e vice-versa. Uhum. Falar, por exemplo, em questões preponderantemente femininas, usar o Dia da Mulher para tratar disso. Teve um ano que nós, acho que há uns 2 anos atrás, nós tratamos de exaustão feminina, que é um tema que eu acho que todas as mulheres passam, né? Seja no trabalho, juntando trabalho, casa, mais alguma outra jornada, a tripla jornada. A gente juntou no auditório todas as mulheres do escritório para tratar disso, entre nós, falar entre nós mulheres das nossas questões. Uma outra iniciativa que a gente já fez, que foi uma ideia minha e para mim foi e é uma realização grande, foi levar o tema do racismo para dentro do escritório. Juntar todas as pessoas, negras ou não, e vamos sentar e vamos fazer um debate aqui, uma conversa, nem gosto do tema debate, mas uma conversa mesmo, de igual para igual, sobre essa temática que é tão importante. Durante muito tempo fui a única pessoa negra no escritório. Hoje temos mais alguns, mas a gente precisa tratar de certos temas no ambiente em que a gente passa a maior parte da nossa vida. A gente precisa falar disso, a gente precisa abrir as feridas da sociedade dentro de casa, né? Então, para mim, isso importa muito. A gente já falou de autocuidado, não numa perspectiva de apenas tratamento de pele, né? Que a gente, infelizmente, a sociedade resumiu o autocuidado a passar um creme caro no rosto, e autocuidado, para mim, vai muito além. É principalmente cuidar das suas emoções. A gente já falou disso no escritório, junto às equipes, e vamos tratar disso. Saúde mental, vamos tratar disso. Então, isso me traz muita responsabilidade, mas muita, muita felicidade. Quando eu vejo, assim, no ano passado a gente fez isso, quando eu vejo um auditório cheio de estagiários, advogados, para a gente falar sobre racismo, ver as gerações mais novas interessadas em ouvir sobre isso, em ser melhor, ter uma prática antirracista, poxa, isso para mim... Eu lembro que nesse dia teve um estagiário que pediu a palavra, e ela falou assim, nem nos meus melhores sonhos eu poderia pensar que eu estaria estagiando no escritório e estaria tendo um momento desse, falando e ouvindo sobre racismo no meu lugar de trabalho. E isso encheu meu coração de alegria, e eu disse a ela a mesma coisa. Eu disse, e também nem nos meus melhores sonhos eu estaria promovendo esse debate aqui. Então, essas atribuições administrativas, as minhas sempre vão puxar para esse lado, porque eu acho tão importante quanto eu receber um currículo perfeito de um profissional super capacitado, pós-graduado. É importante também, claro. Mas eu preciso saber como é que você está aqui dentro. Seus sonhos estão sendo atendidos? É isso que você esperava daqui? Você está saindo daqui, se você for um estagiário, você entrou aqui para estagiar, você saiu melhor do que o que você entrou? Você achou que você aprendeu aqui dentro? Isso para mim é muito importante, porque a tarefa do estágio especificamente, para mim, é uma responsabilidade imensa. É você participar da parcela da vida educacional, da vida escolar de alguém. Isso para mim é uma riqueza, é um tesouro. E é muita responsabilidade, assim. O que é que ele vai entregar para o mundo como profissional? Eu participei disso. Eu espero que você reproduza coisas boas, né? Assim, espero que eu tenha ensinado coisas boas para você replicar lá fora, né? E a gente transformar esse mundão num lugar melhor, a partir de uma advocacia melhor também, né? Então, eu adoro, meu olho brilha, né? Se eu deixar, eu vou ficar aqui falando. Episodião, viu, Ricardinho Sá? Não, o que eu achei engraçado foi, ai meu Deus, o que é que eu posso Diga! contribuir? Por que é que os melhores Diga. episódios parece que sempre Diga, saem? nossa, sempre uma vem com essa síndrome de frase. impostora, né? Sempre vem com essa Absurda. frase, hein? Minha Nossa Senhora. Você vê que riqueza, né, Bruno? Rapaz. Questão de levar temas que são sensíveis para espaços que precisam de um debate, como é o mundo jurídico, né? Você tem uma pessoa como Marília que tem um repertório riquíssimo, levar um tema como esse para o seu ambiente de trabalho e complementar ainda mais, né, o conhecimento dos colegas, né? Incrível.
Dona Marília, estamos chegando no finalzinho do nosso mas episódio. já! Estamos batendo aí quase 1 hora. Passou rápido, né? É, todo mundo diz isso. Me diz uma coisa. E aí, onde é que entrou o lance da culinária, né? E onde o lance lá do @outros ingredientes. Como foi isso, assim? Então, eu cresci, Entra aí, Ricardinho. Eu sei que você tenho o joga aí. privilégio de ter crescido acompanhando uma avó Qual o nome de sua mãe? maravilhosa. Minha mãe se chama Marta, meu pai se chama José Heleno. E Sua eu tenho, avó? e eu tenho uma avó maravilhosa que aí se chama Antonieta, que é a mãe da Nome minha mãe. bonito da pega, velho. É a mãe da minha mãe. E eu cresci vendo a minha avó cozinhar. Isso sempre me encantou. Eu ficava assim, eu lembro que eu ficava observando e eu achava o máximo. Porque minha avó sempre foi daquelas cozinheiras raiz. Não tinha caderninho anotado, não tinha nada muito organizado. Era o que Aham. tivesse de ingrediente, ela fazia ali uma alquimia e saía coisa maravilhosa. E se você pede uma receita, ela não dá receita nenhuma, entendeu? Aham. Mas ela sempre cozinhou muito bem e eu sempre gostei da coisa da cozinha, essa coisa do preparo, que é também uma atividade de criação. Depois eu fui linkar, tudo tá no criar, né? Aham. Então eu sempre curti, mas só com o tempo. Na época de colégio, por exemplo, eu não dava mínima para isso. Mas depois, com o tempo, isso foi ganhando um espaço maior na minha vida e eu gosto de me aventurar na cozinha, adoro fazer receita. Minha mãe também sempre foi de fazer assim, no final de semana, um bolo e tal. Então tem essas referências familiares, mas só assim, mais adulta, isso aflorou mais em mim. E eu adoro ir pra cozinha. Infelizmente eu não tenho tido muito tempo. E aí, quando eu estava ainda na época, eu acho que dos concursos, eu pensava muito nessas questões. E aí eu tinha uma coisa de, ó, a massa. vida não tem só um ingrediente, o do trabalho. Isso sempre foi uma questão que me inquietou. A vida tem outros ingredientes. E aí eu criei essa página para compartilhar isso. Outros aspectos da minha vida que faziam aí minha alma também vibrar. Não é só estudo, não é só trabalho, não é só pagar boleto, né? E aí comecei a compartilhar. Se alguém se interessar pelas mesmas coisas que eu, fui nesse restaurante que eu gostei, li esse livro, eu adoro literatura, então eu compartilho muito das minhas leituras. Eu nunca pensei de eu ficar com fome vendo um prato de salada, bicho. E aí juntou com Olha. outra paixão minha, que é fotografia de comida. Eu adoro fotografia de comida. Já fiz Que onda. curso disso, eu adoro produção da arte da fotografia, eu tô com esse livro aqui na mão. Então, entra como mais um espaço, acho que o virtual, a rede social dá isso pra gente, né? Eu tenho um espaço para compartilhar o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de ser. E aí, pra minha surpresa, muita gente também foi chegando, gostando e me encontrando e dizendo, eu adorei aquela receita, eu Mas fiz esse é o aquela seu receita. arroba pessoal ou é Não, trabalho, assim? não é trabalho, nunca foi um trabalho porque, no de novo, sentido o que é remunerado. trabalho, né? Pois é. Eu nunca levei, por absoluta falta de tempo mesmo, eu nunca levei isso para um lado de ser uma página profissional. Então, é sempre uma coisa muito pessoal e muito, muito artesanal. Não tem nada dessas novas páginas hoje que o Instagram muda toda hora, né? Essas métricas. Então, eu não tenho tempo de alimentar dessa forma, infelizmente, fazendo vídeos, fazendo reels. Não tenho. Então, de vez em quando eu posto alguma coisinha. Atualmente ela tá bem parada, até porque eu tô numa fase de muito trabalho do outro trabalho, né? Do trabalho de advogada. Mas quando eu acho que algo faz sentido pra mim, então eu compartilho porque vai que faz sentido pra outra pessoa. Eu tô numa viagem, descobri um lugarzinho. Eu sou a rainha de descobrir aquele lugarzinho em viagem. Então, vai que Eu alguém acho vem isso pra esse muito lugar. massa, velho. Então, eu gosto disso. Eu sou muito frustrado em relação a isso. Porque, primeiro, toda vez que eu viajo, eu não sou aquele cara de, sabe, fazer roteiro e se programar, não sei o quê, velho. Assim, não sou, sabe? Eu também não sou, tá? Mas o cara que aí chega, viajou, eita, acordou. Aí sabe aquele estresse de, meu Deus, tem que acordar pra descer, pra tomar um café. Eu acho isso um saco. Eu também acho. Né? Porque, velho, eu tô viajando, calma aí, pô. Eu tenho horário o tempo inteiro. é. Na viagem eu não quero ter. Só que aí o que acontece? Todo lugar que eu chego, eu quero buscar o lugarzinho. E, rapaz, olha isso que eu achei, não sei o quê. Eu sempre
erro. Eu fico procurando. Meu irmão, sabe de uma, velho? Não achei essa porra. Vou comer um hambúrguer aqui mesmo e tchau, velho. Mas sabe o que é que você faz pra Aí eu você? fico frustrado. Você não vai mais errar. Sabe o que é que você faz? Conversa com alguém do local. Eu adoro conversar com as pessoas do local. Sim. E eu não tenho vergonha de perguntar. Acho que Não, muitas eu também coisas, não tenho, não. muitas coisas da minha vida, eu acho que eu fui conseguindo por não ter vergonha de perguntar, sabe? Então, vem aqui, você é daqui? Eu sou muito, muito fã de viajar sozinha. Eu faço muita viagem sozinha. Porque eu gosto desse momento comigo. Não é que eu não gosto de viajar com pessoas, eu gosto também. Mas eu sinto uma necessidade de um momento comigo. E eu sempre tenho essa teoria. Quando você viaja sozinha, as pessoas se aproximam naturalmente de você. Então, eu já fiz amizades que perduram até hoje em viagens assim. E aí eu vou perguntando, eu queria um lugar assim, assim, assado. O que é que você me indica? Tem aquele lugar ali. Nisso eu já descobri até salão de beleza em viagem. Tem a minha manicure, que é ali naquele lugar que não tem nem placa e tal. Então, eu vou conversando e vou descobrindo esses lugarzinhos que não estão, via de regra, nos roteiros clássicos, turísticos. Nem o pessoal do hotel vai te dizer. Sim. E aí, se eu encontro um lugar que eu acho, poxa, bacana, eu posto a minha opinião sincera. Também, se eu não gosto, eu não publico nada, porque eu não sou nenhum expert para estar, por exemplo, detonando com um restaurante. Às vezes foi só um dia ruim da cozinha. Mas se eu gostei, por que não compartilhar com alguém que pode também gostar? E às vezes é um negócio pequeno, por que não dar uma força, sabe? Então, a página eu fui sempre alimentando assim, muito intuitivamente e muito de forma amadora. Mas é uma coisa que eu fui agregando pessoas que hoje eu tenho até um contato que nasceram daí do virtual. E eu acho que essa é a internet, uso daquele termo, essa é a internet que a gente quer, né? É. Que a gente se agrega por uma coisa boa e aquilo ali sai do virtual, às vezes vira uma amizade real, né? Então isso é muito bacana. Isso também alimenta a minha alma, né? Vai, Bruno. Fala alguma coisa, velho. Tem horas que eu também não sei o que falar, não. Mas olha, só complementando. Agora eu sei o que falar. Só complementando o que você falou aí da questão da viagem. Bicho, não faço não. Sai com um roteirinho. Vale a pena demais você explorar certos lugares, cara. Véi, a melhor coisa Sempre me bato. é você preparar um roteiro. Você fala, não, mas tem que acordar cedo pra pegar o café da manhã do hotel. Acorde cedo pra pegar o café da manhã do hotel. Sempre vale a pena, bicho. Então, se for um café bom, eu acordo. Meu amigo, tem uns cafés da manhã que... Às vezes, velho. Tem várias vezes, já viajei. Fiquei um tempão no quarto do hotel. Ai, que preguiça, velho. Ah, não quero sair, não. Aí sai só de tarde. Aí não encontra lugar, não sabe nenhum, velho. Aí pega um Uber, vai pro shopping, não rola no shopping, volta pro hotel. Não, Sou frustrado, sou um turista frustrado, velho. faço não. Sou um turista Aproveita, frustrado, velho. aproveita a cidade. Vale sempre a pena. Até no lugar ruim, até pra você falar mal. Sou um turista frustrado. Fala assim, meu irmão, mas fui num lugar Confesso. ruim aí. Dona Marília. Diga, seu Bruno. Que massa, velho. Que profundidade, né, Ricardinho? Sem dúvida. Exatamente, cara. No final a gente falou muito mais. A gente não, né? Me desculpe. Dona Marília falou muito mais sobre alma do que sobre profissão, né, meu irmão? É. Aquela máxima, já diria o sábio, que não existe separação entre vida profissional e vida pessoal, né? Tudo vida. Quem foi o sábio que falou isso? Um sábio, um grande sá- sábio. Não sabe, né, Bruno? No MBA. Eu te disse que eu tô colocando na minha descrição, toda vez que eu vou dar workshop, palestra, que eu tenho um MBA de vida real pela Fundação Internacional de Fudência. Ainda não vi essa Grande, parte do seu currículo. grande instituição de ensino. Essa ensina Dizem muita que gente. é a melhor, né? A melhor e a mais cara. Oh, Essa é cada ensina um preço que a bocado. gente paga. A melhor e a mais cara. Dona Marília, queria que você trouxesse uma reflexão sobre o momento mais difícil da sua jornada. Qual foi? Nossa, eu acho que esse momento da transição de abandonar um sonho, que era o dos concursos, e abraçar outro caminho. Eu faço essa reflexão. A nossa sociedade, sabe, que é a sociedade da performance, do espetáculo, da vida perfeita,
não admite fracassos. E isso muitas vezes é cruel e mortal. Quando a gente é mais jovem, quando é mais velho também, se a gente não estiver preparado para aquilo. E ela ensina pra gente o tempo inteiro que desistir é um fracasso. Isso eu aprendi na prática, nessa mesma escola aí que você frequentou, que a gente não se cruzou, mas eu era aluna dela também. Com certeza foi um período, porque eu fui e voltei, Exato, estudei nela várias vezes. Pois é. Isso me ensinou que essa é uma das grandes besteiras que massificam no nosso subconsciente e a gente admite como verdade. Desistir de um caminho e tomar outro não é fracasso. Muitas vezes é coragem, é perceber o tempo das coisas, o time das coisas, que às vezes se você perde aquela janela, você perde uma oportunidade. Então, no meu dicionário, isso entra como qualidade. Mas o mundo diz pra gente que você fracassou. E isso me fez sofrer durante muito tempo. Até eu entender que, peraí, deixa eu virar essa chave. O que eu aprendi nesse processo todo que não teve o resultado final desejado, mas que foram 7 anos de muito aprendizado, de muito estudo, de leitura incessante, e que eu posso trazer para o mercado de trabalho agora nessa reentrada minha no mercado de trabalho. Uhum. E foi tanta coisa boa. Foi amadurecimento, foi um maior estudo dessas questões humanas durante esse tempo. E eu já pude vir com essa bagagem de entendimento melhor da sociedade em que eu habito. Mas isso tudo nasceu do caos, né? Assim como as estrelas, né? Uhum. Isso tudo nasceu de um aparente fracasso. Eu lembro que quando eu não passei, assim, acho que talvez no último concurso, que eu disse, esse é o último. Eu lembro que meu irmão me mandou uma frase, ou era um vídeo, se eu não me engano, que dizia assim: a melhor coisa da vida que nunca me aconteceu. E era um rapaz estadunidense, se eu não me engano, falando de um fracasso que ele teve, acho que era um atleta, falando de um momento chave, acho que era um jogo chave, e que algo que ele fez, se eu não me engano, derrotou o time. E depois de várias coisas que acabaram acontecendo na vida profissional dele como atleta e tal, justamente por ele não ter sido vitorioso naquele dia. Eu lembro que na hora que eu vi o vídeo, eu fiquei com raiva. Sabe, essa baboseira, porque quando a gente tá ferido, a gente faz isso, né? E eu tava ferida. Mas depois eu fui entendendo, e esse depois não foi no dia seguinte não, tá? Foi muito tempo depois. Eu fui entendendo que realmente, às vezes, na fantasia, no imaginário, aquele caminho seria perfeito. Mas não foi o meu caminho. Ele nunca existiu. O caminho da aprovação de ter uma vida numa carreira pública nunca existiu, é só uma fantasia. A fantasia sempre vai ser melhor que a realidade, né? Porque ela não foi vivida, ela não teve frustração, não teve perrengue e tal. Então, eu acho que a minha reflexão sobre profissão, se eu tivesse até, sabe, eu sei que a gente não dá conselho de graça, né? Mas se alguém me pedisse um conselho, alguém jovem, eu diria isso: aceite essas oportunidades de crescimento. Parece uma baboseira quando você não está passando pela situação, mas depois, lá na frente, você olha para trás e a vida a gente olha em retrospecto, né? Você, poxa, rapaz, não é que aquilo me trouxe para esse lugar de agora? Então, eu acho que eu gostaria de ficar com essa reflexão. E se você me permitir, com uma outra. O foguete é seu, meu amigo. Quando eu tava pensando em vir aqui, e até comentei isso, né? Eu me deu um medo na véspera. Eu acho que eu não vou, eu não tenho nada para contribuir. Para que eu aceitei esse convite? Meu Deus, e tal. Eu tenho uma frase que ela me acompanha e ela sempre me inspira em momentos assim que eu acho que eu não devo estar naquele local de protagonismo. Por um pouco do que você falou mesmo, de síndrome da impostora. E essa frase eu li nesse livro já há algum tempo, mas eu sempre releio porque ela é como se ela me trouxesse uma força. E esse livro ele tem um dos textos mais bonitos que eu já li na minha vida. E esse capítulo dele vai falar sobre invisibilidade da mulher,
sobre o desaparecimento da mulher em certos momentos sociais, em certos momentos da vida familiar, enfim. E eu vou pedir licença para ler a frase. O foguete é seu, dona Marília. E ela diz assim: toda mulher que aparece luta contra as forças que desejam fazê-la desaparecer. Luta contra as forças que querem contar a história dela no lugar dela, ou omiti-la da história, da genealogia, dos direitos do homem, do Estado de Direito. A capacidade de contar sua própria história, em palavras ou imagens, já é uma vitória, já é uma revolta. Então, eu acho essa frase incrível, porque é isso que eu falei mais cedo. A capacidade de estar aqui e contar a minha história é a minha vitória, é o meu tesouro. Então, se isso puder servir para quem ouvir, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, já só por ter sido convidada. Então, eu estou muito, muito, muito grata, vou dizer de novo, e honrada pelo convite. Adoro o podcast de vocês e conhecer vocês pessoalmente. Vocês são ótimos. E é isso, gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu estou lisonjeado, Ricardo. Somos dois. Lisonjeado. Somos Acredito dois. que, inclusive, eu esteja rubro. Tanto quanto envergonhado com essas palavras. Que magnitude, que inteligência, que profundidade psicológica o episódio de hoje. Posso fazer só mais uma pergunta para ela? Com certeza. Marília, a gente tá aqui no Foguete Sem Reprofissões, que é um podcast que não tem aqueles motores de carros que são powered by Mercedes, powered by BMW. Este é um podcast que está sendo powered by CCPA. E o que é que você tem de boas lembranças assim? O que é que faz? Quais são as boas memórias que você tem da época do CCPA? Eu estudei no CCPA a vida inteira, né? Não conheço outra escola. Nem eu. E eu não lembro de você de lá. Acho que você é mais novo que eu, é Obrigado isso. por ter sido invisível. É isso, você é novinho. Não, mas se pegar... Acho que foi o primeiro choque que a gente teve, assim que a gente soube. Não. O ano de nascimento Marília de Marília foi um Tem quantos anos, choque Marília? pra nós. Eu tenho 43. Tem 43. Você fez terceiro ano em que... Eu fiz terceiro ano em 1998. 98. No século passado, né? Eu fiz o terceiro ano em 2002. Caramba, um ano antes de eu me formar. Não tinha como a gente se conhecer, não. Quando você estava no terceiro ano, eita, porque eu estudei no CCPA até 94, Certo. aí meu pai foi transferido, várias cidades, tá? Eu voltei pro CCPA em 2000. Ah, eu já tinha saído. Já tinha Eu já tinha saído, Mas pra mim, eu tenho, assim, excelentes lembranças da escola. Eu tenho amigos até hoje que são amigos, assim, muito queridos, fazem parte da minha vida, que foram construídos nessa época, nessa fase da escola. Eu tenho memórias maravilhosas das gincanas do CCPA, que eram famosas, assim. Era lindo de ver. Eu tenho lembrança da festa da aprovação no vestibular. Então, assim, eu tenho muita lembrança muito legal de professores queridíssimos que marcaram a minha vida até hoje, assim, professores de quem eu lembro com muito carinho. Eu lembro que eu tive um professor muito querido, que foi professor de muita gente, de geografia, professor Ramiro. Não sei se foi seu professor, ele não tá mais entre nós, né? Mas eu tenho essa lembrança, assim, eu lembro de um trabalho que ele passou pra gente. Eu nunca esqueci isso, porque era um trabalho que era pra gente ao longo do ano inteiro ler os jornais e destacar notícias que a gente achava que eram relevantes no campo da geopolítica e tal. E era um momento histórico que a gente estava passando por vários conflitos importantes e tal qual agora, né? Infelizmente, alguns desses conflitos nem se resolveram até hoje. Mas era pra gente ler um jornal com um olhar mais crítico. E hoje eu penso, cara, como isso é rico, um professor que leva isso pro aluno. Eu lembro que eu nunca mais li um jornal da mesma forma, depois desse trabalho. Sabe, assim, eu lembro até hoje de nomes, assim, de figuras políticas da época, de conflitos. E isso eu acho que eu tinha talvez 15 anos. Então, eu tenho memórias muito bacanas dos professores de redação. Eu tive professores maravilhosos de redação, professor Alexandre, professor de literatura, que despertou uma coisa que eu já tinha, assim, de prazer na literatura, mas que ele fomentava muito na literatura brasileira, sabe? Sim.
Alexandre Santos. Isso era muito legal. Então, assim, eu tenho essas memórias que me fizeram evoluir como ser humano, sabe? Então, eu tenho memórias maravilhosas da época da escola. Dá o check, Ricardinho. Um só? Dê Dá o vários. check no episódio. Mas Tá. de estrelinha, meu amigo. Ixi. aí, Ah, Maria, é uma constelação minha de nossa, estrelas. Minha amiga, obrigado, viu? Obrigada a vocês. Obrigada mesmo, de Obrigado coração. demais. De coração. Que magnífico. Obrigada, gente. Obrigada, Ricardinho. Obrigada, Bruno. Obrigada, Gabi, que não tá aqui. É. Que me deu a maior força pra vir aqui hoje. E tô muito, muito feliz. Valeu, pai. Gabi Lobo tem um faro bom pra convidar aqui no Foguete Sem Ré, viu? Eu tenho um faro maravilhoso pra tudo. Eu sou fã dela. Ali é fera. Turma, esse é o Foguete Sem Reprofissões, um oferecimento do CCPA, a escola que eu estudei a vida toda, e a dona Marília também. Estamos juntos em mais episódios. Espero que você tenha curtido, como a gente curtiu aqui. Que construção, né, Ricardo? Quem ganha somos nós, né, bicho? Nossa missão, que incrível. Nós somos Cada dois dia nosso caras repertório ficando mais privilegiados. lindo, mais Nossa rico. senhora, absurdo. Valeu, turma. Tamo Valeu. junto. Fui. Obrigada.